Esse final de semana, como eu falei para vocês, estivemos desde sexta-noite com o grupo de liderança, 50 e poucas pessoas, estávamos ali num retiro, sendo ministrados, e quem esteve ministrando para a gente é um amigo nosso, cara. Eu conheço o Chico desde 2003, eu acho que foi 3, 4, sei lá. Foi a primeira vez que eu estive com ele lá em Rio Grande. Ele é pastor de uma igreja parceira, Catch the Fire, a Koinonia, lá de Rio Grande, e... Cara, eu viajei com o Chico algumas vezes, eu te traduzi já, né? Até já traduzi o Chico. E, enfim, a gente já teve umas experiências de viagem aí muito legal, juntos, e eu sempre fui muito ministrado, muito impactado pela palavra do Chico, pela forma como ele se coloca. Amo demais a igreja, me sinto muito à vontade quando eu vou na igreja dele, me sinto em casa mesmo. E aí, quando surgiu essa oportunidade de nós termos o retiro, eu conversei com o Robson e disse, cara, vamos convidar o Chico, cara, vai ser top de ter o Chico com a gente aí, tá ministrando com a gente. O Chico veio e nós tivemos encontros preciosos com o Senhor. Então, eu tenho o prazer de poder estar convidando o Chico. Por favor, passe aqui, esteja ministrando em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria estar com vocês. Eu me senti em casa, irmão. Eu me senti em casa no retiro. Sabe que a minha esposa disse o seguinte, na pandemia ela diz assim, cara, eu vou pregar antes de ti na Catch the Fire. Estava tudo preparado e ela zoando tal coisa, a pandemia me impediu, o negócio de mulheres ali, entendeu? Aí eu disse para ela, viu? Nós temos uma igreja lá, o prédio é um prédio grande, a igreja deve ter umas 400 pessoas, mas o que importa, o que eu vejo nessa andança é que não importa o número de pessoas, não importa o tamanho do prédio, importa o quanto Jesus é refletido na vida das pessoas, e quanto nós nos sentimos bem em casa, como família. Então, cara, eu me senti muito bem no retiro. Eu estava nervoso, irmão, mas no retiro eu me senti em casa, eu parecia que estava lá na Koinonia. Nós amamos muito vocês, os gatos de fogo, e a gente, é isso aí, né? Catch the Fire. Quando eu faço o curso de membro lá na igreja, eu apresento, essa é a nossa rede, Catch the Fire. O que tem a ver com gato de fogo? Eu disse, cara, esse é o mistério, né? Isso é coisa do Anderson. Então a gente é muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar aqui. Eu sou uma pessoa muito bem casada. Minha esposa deve ter matado o culto lá, ela é pastora da igreja, deve ter matado o culto, eu sei que tu matou, e ela deve estar em casa assistindo o culto, né? Tá ela, minha filha, eu só tive uma namorada, e com ela me casei, e uma só mulher, né? E eu tenho 2 filhas com sensação térmica de 4, né? Mas 2 filhas muito bonitas, saíram a mim, né? Com alguma semelhança da minha esposa. Então, a gente é feliz, né? A gente é feliz porque a gente é família, e isso é importante, ser família. Amém, irmãos? O Anderson me deu 1h30 de pregação. Mas como eu sou obediente, eu vou tentar pregar dentro do tempo. Qual é o tempo mesmo? Deixa eu falar algumas coisas para vocês que a gente tem. A pandemia, ela serviu para algumas coisas muito importantes para nós. Primeiro, era consolidar o nosso povo. A gente não podia fazer nada externo, então nós queríamos consolidar, e a gente fez alguns seminários. Eu gosto disso, cara. O Anderson não é muito chegado desse negócio, mas eu sou chegado a evento. E a gente fez uns seminários internos, nós tratamos como cultura de honra, fizemos 2 seminários intensos. Lá a gente tem muito uma questão de ocultismo, então nós temos um seminário intenso só de libertação, um encontro, né? Só de libertação, e temos um que é cura do coração e paternidade. E o incrível é que está vindo gente do mundo, cara, do mundo feio, né? Secular, vindo para fazer. Muitas delas nunca pisaram numa igreja, e eles estão vindo para fazer porque eles estão ouvindo que algo está transformando, porque existe um Pai que transforma, que muda a vida do ser humano. Aqui está o Mitchell é lá da Koinonia, ele está congregando aqui, começou a congregar aqui, né? E ele sabe, ele participou desse encontro, né? Mas
a gente está vendo algumas necessidades, e uma desses seminários nós chamamos de Next Level. Entramos na conversa de vocês, né, cara? Tudo é inglês, né? Parede preta, esse negócio todo, né? E Next Level, a gente fez assim, cara, a gente tem que mudar de nível, a gente tem que ultrapassar barreiras. E a gente começou a fazer algumas perguntas e entendemos algumas coisas. E uma das coisas é saber que o pecado, ele está latente, e a gente precisa tratar com essas coisas. Então eu quero falar sobre essa energia que há por trás do pecado. Não há nada bom no pecado, mas tem uma energia dentro de nós que às vezes nos leva para o lado errado se a gente não caminhar para o lado certo. Então, para introduzir, lá no início, no jardim, o mal que estava externo, né, na personificação do diabo, ele entrou para dentro do homem à medida que o homem cedeu à tentação. Ele era externo, mas ele entrou para dentro do homem, tipo um Resident Evil, né? Ele entrou para dentro do homem, e aí a gente luta com essa questão da carne. A gente tem uma inclinação, tem um instinto, então a gente não quer pecar, mas parece que tem alguma coisa aqui dentro que nos impulsiona a pecar, e às vezes a gente vai para um caminho de negação, diz assim, não, eu sou santo, mas tem alguma coisa nos impulsionando. E aí a gente fica imaginando o seguinte, que basta a gente chegar diante de Deus, basta a gente se aproximar de Deus, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, mas a questão é que 80% da igreja não tem uma vida de devocional. Se tivesse uma vida de altar secreto, de devocional, tudo estava resolvido. Mas como não tem, eles sofrem com essa influência da carne, e eles não sabem às vezes como tratar. Há um texto aqui que eu quero citar, que é em Lucas capítulo 10, verso 27, que ele fala sobre os nossos três objetos do nosso amor. Está por aí? Ele diz o seguinte, respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando aqui, escute bem isso, eu vou tentar ser rápido. Está falando sobre três objetos do nosso amor: Deus, o nosso próximo e nós mesmos. E o pecado ele rompe com esses três relacionamentos, com esses três objetos. O pecado não é algo individual, o pecado não é algo isolado. Por mais que a gente tente tratar o pecado isolado, não se resolve o problema do pecado isolado. É necessário trazer para a comunidade. O livro de Tiago diz que nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros para ser curado. Não se trata o pecado isolado, até porque o pecado, ele nos isola. Vejamos lá no início, no pecado original, o que aconteceu? Quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus através da tentação e através de ceder essa tentação, o homem fez romper três relacionamentos. A primeira coisa, o homem se esconde de Deus. A primeira coisa que acontece quando a gente peca, a gente vai sentar lá atrás, irmão. Isso eu não quero dizer que você está em pecado, tá? Tranquilo. Mas a gente se isola, a gente fica bem longe do altar, porque a gente quer ficar sozinho. Mas não se trata o pecado isolado. Então ele rompeu um relacionamento com Deus, ele se escondeu. Quando Deus caminhou em direção a um relacionamento, a uma intimidade, o homem ficou isolado, escondido. O segundo relacionamento que ele quebra é o relacionamento com o seu próximo, porque ele coloca a culpa na mulher, ele diz, foi essa mulher que tu me deu. E o terceiro, ele rompe o relacionamento consigo. Ele se esconde atrás de folhas de figueira. E ele olha para si, ele vê que tem algo errado, eu estou nu. Mas como é que ele sabe que está nu, se ele sempre esteve nu? Mas ele olha para dentro de si e diz que tem alguma coisa errada. Então o pecado, ele rompe esses três relacionamentos. E é necessário que a gente possa entender que o pecado, ele tem muito mais a ver com nossos pensamentos, nossas intenções, que com a nossa prática. Por que eu estou falando isso? Porque se você vai profundamente na Bíblia, você vai ver que Jesus, ele encontra o pecado lá dentro, nas intenções do homem. Todas as vezes que Jesus é confrontado com perguntas, ele sabe o que está lá dentro.
A Bíblia diz que quando um anjo é enviado para levar uma mensagem para Sara e para Abraão, que um filho ia nascer, a Bíblia diz que a Sara está dentro de uma tenda, e quando ela ouve isso, ela ri, só que ela ri para dentro. A Bíblia diz que ela e ela sai lá para fora, e o anjo diz assim: por que tu riste? Ela: eu não ri. Sabe o que estava denunciando ali? É que às vezes a nossa intenção, às vezes nós não pecamos externamente, às vezes nós não somos pegos no nosso pecado, mas nossa intenção é conceber esse pecado. Por isso que há uma sequência, o que a Bíblia diz, que nós somos engravidados pelo nosso desejo, pela nossa cobiça. Ele engravida até ir para a prática e dar luz ao pecado, mas é um engravidar do pecado. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que não tem como a gente tratar um pecado desassociado das pessoas. Não tem como a gente servir a Deus não servindo as pessoas de Deus. Não tem como a gente receber de Deus se não for através das pessoas de Deus. Então a comunidade é muito importante. Então quando há um pecado, ele quebra essas qualidades comunitárias. O pecado, ele machuca a igreja. E a gente começou a trabalhar sobre um ponto de vista de Evagrio do Ponto, no século II. Ele estudando, ele diz assim: vamos separar em grupos alguns pecados. Ele fez aquela separação dos 7 pecados capitais. Na verdade ele fez 8, ele colocou vanglória também, mas mais adiante o Papa Clemente Gregório, né? Gregório Magno, perdão, ele resume para 7, e às vezes eu tinha pensado assim: para o Papa, cara, a gente pode ver alguma coisa boa do Papa? Pô, cara, tá filmando. Mas na verdade, na Institutas de Calvino, ele disse que o Papa Clemente Magno, ele foi um dos melhores papas que já existiu, e ele disse que foi o último papa bom na época. E ele resumiu nesses 8, nesses 7. Mas na verdade a gente fica pensando assim: onde está escrito sobre 7 pecados capitais na Bíblia? Na Bíblia não tem em conjunto, mas tem separados. Na verdade ali não é uma questão de exegese, mas mais uma teologia sistemática. É tu identificar raízes, e dali onde que surge vários outros pecados. E aí conta uma historinha de uma mulher escocesa, e ela sai de casa para ir para a igreja. O seu marido fica em casa sendo torturado vendo o jogo do Vila Nova com o Grêmio. Fala, Jesus. E aí quando ela volta para casa, ele pergunta assim: o que foi que o pastor pregou? Ele diz assim: ele pregou sobre o pecado. E o que ele disse? Ele disse que ele é contra. Ele disse: cara, não é suficiente isso. Dizer que o pecado é errado, ele é certo, mas ele não é suficiente, porque o que ele queria dizer: cara, como é que eu trato com essas coisas aqui dentro? Como que eu resolvo essa questão aqui interna? E nós começamos a trabalhar sobre esses 7 pecados capitais, irmão. Está trazendo algo novo sobre a igreja, porque nós temos entendido o seguinte, que há uma energia por trás disso, que a Bíblia diz que se a gente só pode combater o mal pelo bem. Então a gente precisa trazer essa energia que está por trás do pecado. Não é o pecado, mas está por trás para as coisas corretas, para as coisas certas, porque não adianta a gente dizer que não, tudo bem, ir por um caminho de negação, dizer assim: não, eu sou santo, e tem aquilo que está incomodando aqui dentro. Ou ir pelo caminho do compromisso, dizer: cara, eu não consigo me livrar disso, e eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele vai me salvar, e aí vou para o caminho do compromisso, ou o caminho da hipergraça, por não conseguir resolver os problemas que estão aqui dentro. Então, o que eu estou sugerindo é que a gente possa ser transparente, a gente possa ser verdadeiros, e dizer, e procurar pessoas, para que a gente possa receber auxílio. Só para você entender, gula, o pecado da gula não tem a ver somente com comer, porque senão a gente fazia uma dieta e resolvia o problema. O pecado da gula está
no egoísmo de ter o prazer, não importando as pessoas que estão perto. Um glutão, ele é um comedor em grupo, mas na verdade ele é um egoísta isolado. Quando ele entra na fila do buffet, ele olha que tem 45 coxinhas e diz assim, tem 38 na minha frente. E ele fica pensando só naquilo, eu tenho que chegar lá antes, porque eu tenho que pegar duas coxas e uma sobrecoxa, e ele se isola, porque ele está firmado num prazer, e não é só comer. Nós estamos vivendo uma geração do imediatismo, nós estamos vivendo uma geração da dopamina. Então, eu me deparei com isso. Eu estava vendo televisão, estava vendo um grande jogo de futebol, o Inter e algum time da Sul-Americana. E aí eu estava vendo assim, e na hora que saía a bola para a lateral, eu já disse, cara, não vou esperar, eu já pegava o celular e pá. E aí eu não tinha mais como esperar alguma coisa acontecer. Eu não sei se tem mais alguém aí que faz isso, irmão. Seja verdadeiro. 99,5%. O que acontece? Nós estamos numa geração que está sobrecarregada de dipirona, novalgina, não é, dopamina. Os índices de dopamina chegaram altíssimo. A nossa mente não foi preparada para a grande quantidade de informações que nós estamos recebendo. Acontece o seguinte, para você ter uma ideia, eu vou tentar resumir. A dopamina, ele é um neurotransmissor que ele traz prazer, ele é importante para nós, porque se você não tem esse neurotransmissor liberado pelo cérebro, você começa a ficar, às vezes, para baixo, depressivo. Então, é importante na medida certa, mas quando a medida é muito alta, a gente fica viciado nisso. Eu não consigo largar o celular, eu não, porque eu já me livrei, mas eu não consigo, você não consegue largar o celular, porque parece que a mão já está assim, ó. Eu já durmo com a mão assim. Acontece que é o seguinte, essa dopamina liberada pelo smartphone, pela internet, é semelhante à dopamina liberada pela droga. A pessoa, quando ela está sendo escrava pela droga, na verdade a mente, ela reconhece isso, irmão. A mente reconhece, a mente quando ela sente que o teu corpo tem prazer nisso, ela começa a trabalhar e dizer assim, você precisa mais disso. E quando a pessoa toma injeta uma droga, qualquer uma droga, e o LSD mesmo tem 10 vezes mais prazer que um orgasmo. Então, quando a pessoa injetou essa droga, deu um pico lá em cima, e a pessoa se sente muito bem. E aí vai voltando para a sua normalidade. Mas existem os prazeres normais de estar com a família, de estar almoçando, jantando, passeando. Só que a pessoa vai e toma mais uma dose, vai lá em cima. E o cérebro começa a viciar e entender que esse lugar aqui em cima é o mais importante. Você precisa ficar ali. E aí ele te pede para tu ir lá para cima. E vai lá para cima. E quando você está lá em cima, quando está descendo, você fica depressivo. E você já não tem mais prazer nas coisas normais, naturais. Por isso que uma pessoa drogada, ela vende a televisão da mãe, vende tudo dentro de casa. Não é porque não ama a mãe, é porque aquele amor, aquele relacionamento já não há mais prazer, porque o prazer está lá em cima, ele está viciado. E se ele não toma a próxima dose, ele vai lá embaixo, e ele fica depressivo. Isso tudo tem a ver com o pecado da gula. Exemplo, a questão da pornografia. Eu estava em Joinville, e um pastor médico, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, quando a pessoa é exposta 2 horas na pornografia, o cérebro libera uma enzima no sangue, e essa pessoa, ela começa a querer mais, consumir mais. A pessoa, depois de 2 horas, ela vai para a próxima página, para o próximo vídeo, e para a próxima foto, e se ela não parar, e se ela não se deter, ela vai começar a um ponto, achar que aquele prazer já não é suficiente, aí já vai para a pedofilia, já vai para outros prazeres carnais, e a pessoa não se detém, porque a dopamina chegou lá em cima, e eu não sei mais ser feliz, senão com esse toque, com esse top de dopamina. Está entendendo? Então, de um pecado da gula, que
a sua energia principal é prazer, se nós não tratarmos, isso vai nos escravizar. E a igreja precisa tratar com essas coisas. Não basta dizer para uma pessoa orgulhosa, você tem que se abster dessas coisas. Como é que eu trato o orgulho aqui dentro? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles chegam para Jesus e dizem para Jesus assim: Jesus, eu vou te pedir uma coisa, eu quero que você conceda. E ele diz assim, e os 10 estavam com eles, e eles disseram assim: quando o Senhor chegar na glória, eu quero sentar à sua direita, eu quero ser o seu ministro da casa civil, e o meu irmão, o ministro da fazenda. Aleluia, irmão. Os outros 10 olham, imagina Pedro olhando para ele. Mas uma coisa interessante, aqui é um pecado chamado orgulho, mas Jesus não condenou o desejo deles, mas Jesus direcionou essa energia, que na verdade é poder. Há muitas pessoas que Deus está levantando para lugar de governo, pessoas como José, como Daniel, lugares de governo, mas se eles não tratarem e direcionarem sua energia para o lugar do correto, eles vão cair no pecado. Acontece que Jesus diz para ele assim: olha, aqui não é que nem lá fora, os governantes trabalham de outra forma, nós trabalhamos diferente. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, no reino de Deus, o maior, você quer ser grande? Não tem problema ser grande. Você quer estar no top? Não tem problema estar no top. Mas se você não tratar com o orgulho que está aqui dentro, ele vai te derrubar. Então, como que você vai tratar? Você vai simplesmente pegar toda essa energia e direcionar para o lado correto. Então ele diz o seguinte: quer ser grande? Sirva a todos. Porque no reino do Pai, aquele que é menor é maior. E aí, o orgulho, ele está muito ativo em grandes lideranças, inclusive da igreja. E a forma de tratar isso, para que não suba a soberba, que precede a queda, é que a pessoa que tem esse chamado, ela compartilhe tudo aquilo que Deus está derramando sobre ela. Sirva, faça discípulos, capacite pessoas, porque ela vai estar direcionando para o lado certo, e ela será grande no reino dos céus. Então, não basta dizer não. Não basta a gente fugir, a gente precisa ter um caminho correto, a gente precisa entender. Só um exemplo aqui, eu não vou falar sobre os 7 pecados, todos os 7 pecados, eu quero falar sobre um só: o pecado da luxúria. O pecado da luxúria, a sua energia está baseada na intimidade, e quando a pessoa não direciona para a intimidade, ela vai cair no pecado da luxúria. Vou dar um bom exemplo para vocês aqui. Davi, uma pessoa íntima de Deus, segundo o coração de Deus, menina dos olhos de Deus, a pessoa mais íntima no Velho Testamento, aquele que dizia assim: uma coisa eu te peço, aquele que dizia assim: tu disseste, buscai a minha face, eu te direi, a tua face eu buscarei. Aquele cara que é íntimo, mas no momento que ele estava fragilizado, a Bíblia diz que era para os reis saírem para a guerra, ele ficou. É um perigo você ficar isolada, porque o pecado te isola e drena as tuas energias. E a Bíblia diz, você conhece, que ele está ali no palácio, no terraço do palácio, e ele olha uma menina lá, e a menina estava nua, e ele não estava numa intimidade com Deus, ele caiu para a luxúria, que é uma intimidade falsa. E aconteceu tudo o que aconteceu. Porque na verdade, irmãos, a luxúria não é uma intimidade. A luxúria é um prazer egoísta. A pessoa que quer ter um relacionamento com 1, 2, 3, 4 pessoas, ela, na verdade, quer satisfazer o seu próprio prazer. Ela não está preocupada com outra pessoa. E a pessoa tem que encontrar Jesus e ser direcionado para a intimidade com Ele. Cada um desses pecados, ele tem um potencial, a pessoa tem um potencial que ela não sabe. Uma pessoa que tem uma inclinação para a preguiça, ela tem um potencial para a renovação. É uma pessoa, aonde que ela chegou, ela renova o ambiente. É uma pessoa que impacta. E se ela não for uma pessoa que entenda isso, ela vai cair para a preguiça. E outra coisa, irmão, existe preguiça imperativa. Sabia disso?
A preguiça imperativa é aquele cara que ele faz de tudo para não fazer aquilo que ele tem que fazer. Tem alguém aí, irmão? É aquele irmão que está em casa, ele tem que tirar o lixo, ele tem que consertar o guarda-roupa, que a porta está caindo, mas ele inventa tanta coisa, só para não fazer aquilo que ele deve fazer. Então a preguiça não é simplesmente ficar no ócio, a preguiça é você fugir do propósito que Deus tem para você. Eu estou fazendo muitas coisas na igreja, mas você está fazendo aquilo que Deus chamou? Aquilo que Deus te escolheu para fazer? Eu estou fazendo hora extra, pastor, eu estou trabalhando demais. Será que isso não é para fugir, não é para se esconder? Deixa Deus falar contigo, irmão. Porque não basta dizer não. A criança, bebê, 1 ano, 2 anos, você diz para a criança que não pode colocar o dedo na tomada. O que a criança faz? Coloca o dedo na tomada. Porque é uma inclinação para fazer o que é errado. Fazer o certo, a gente tem que lutar. Está entendendo? Então, eu vou tentar terminar antes das 2 horas, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz que não vem sobre nós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus está dizendo aqui nessa palavra, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu já providenciei o escape, você não está sozinho, você precisa só saber o que Deus, Ele pensou na sua vida. Não tem como tratar você mesmo, aquele pecado que você cometeu. Eu estou em casa, é eu e Deus. Não tem, o pecado, ele tem uma força, ele precisa perder essa força. E esse pastor que é médico, ele falando sobre o pecado da pornografia, e eu fiquei assim, cara, mas como é que vai se livrar disso aí então? Ele disse o seguinte: só há uma forma de livrar desse pecado da pornografia. Você quer saber ou eu deixo para o próximo culto? Vou deixar para o próximo culto, que aí o pastor me convida. Né? Ele diz o seguinte: o pecado precisa perder força, e só há uma forma de perder força: eu abrir meu coração e confessar para uma pessoa que eu acredito, uma pessoa de Deus. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que ore por mim, interceda pela minha vida. Eu exponho aquilo que é escuro, a luz, ele perde força. Mas eu caí de novo. Não, expõe. Ele diz que quando a gente expõe o que está no escuro para a luz, isso que é oculto começa a perder força até que um momento você está indignado e diz assim: nunca mais eu vivo isso que eu vivia. Está entendendo, irmão? A importância do discipulado, a importância de estar em reuniões de célula. Aqui vocês é grupos familiares, porque se a gente se isolar, o pecado ele toma conta e não tem como vencer. E a gente nota que por trás desse pecado, exemplo, a ira, ela é negativa, mas ela proporciona uma força necessária para a gente ser corajoso. Quando a pessoa está irada, ela é corajosa. Mas aí, irmão, eu posso continuar a ser irado? Não, a Bíblia diz que a gente não deve ficar irado. E geralmente a força que há atrás desse pecado é a força da justiça. A pessoa que se ira é uma pessoa justiceira, é uma pessoa que ela se indigna quando alguém está sofrendo, e essa pessoa tem uma grande potencial para um trabalho social, para ajudar pessoas que estão passando por problemas, porque quando essa pessoa estiver colocando toda a sua energia nisso, ela está se enchendo dessa energia, se enchendo do seu propósito, se enchendo do Espírito, e ela não vai direcionar mais a sua energia de uma forma errada. Mas eu quero falar uma coisa que Deus tocou meu coração para ministrar aqui. Eu quero falar sobre o pecado da inveja. O que a gente passa nesse tempo todo assim, de congregar e enxergar o que acontece dentro da igreja? É que o pecado que parece que é o pecado que todo mundo condena é o da luxúria. Você comenta assim: o irmão pecou,
que vem na mente? Traiu a mulher. Cai no pecado sexual. Mas se você entender que existe diversos pecados e não existe o pequeno nem o grande, e se você entender que a pessoa pecou, ela é pecadora porque ela pecou, ou ela pecou porque ela é pecadora? Se você entender que há muitos pecados que machucam o corpo. Em Provérbios 6,16, ele fala ali uma série, 6 coisas que Deus odeia e uma que Deus abomina, e tudo está atrelado nessa situação de relacionamento. E Deus diz: eu abomino isso, porque isso machuca o corpo, isso divide o corpo. A unidade é muito importante para a igreja vencer, é muito importante para a igreja conquistar. Os pastores aqui, eles não podem construir o que Deus quer sozinho, ele precisa estar ligado ao corpo, porque Deus tem tudo isso preparado para que o corpo avance, cresça e conquiste. Está entendendo, irmão? Não é o senhor chegar no culto e participar e ir embora para casa. Deus nos chamou para uma comunidade. Eu não consigo trabalhar isolado, eu não consigo ser crente isolado, eu preciso estar junto, eu preciso viver as qualidades comunitárias, porque quando eu viver isso, aquela minha fraqueza, ela vai sumir, porque eu vou estar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Eu tenho mais 48 minutos. Na verdade, irmão, é o seguinte, tem uma história, eu vou contar uma historinha para vocês. Quem gosta de história aqui? Eu aprendi com um pastor que diz o seguinte: quando todo mundo está disperso, abrindo a boca de sono, conta uma história. Eu vou te contar uma história, todo mundo diz assim: cara, o que é essa história? É isso que eu estou fazendo agora. Tem uma historinha judaica muito legal. Ele diz o seguinte: havia 2 homens comerciantes que eles tinham comércio na mesma rua, e eles eram pessoas que se odiavam, né? Pessoas que disputavam a ser o melhor naquela rua. E um dia o anjo veio e apareceu aos 2, e o anjo disse assim para eles: eu venho da parte do Senhor para conceder um desejo que vocês pedirem. Vocês podem pedir qualquer coisa, só com uma condição: o que você pedir, o outro vai receber 2 vezes mais. Eles ficaram olhando um para o outro e pensando e maquinando: o que eu vou fazer agora? Aí um dia assim: eu já consegui resolver esse problema, eu sei o que eu vou fazer. Aí o anjo assim: pode pedir cadê o teu pedido? Meu pedido é que eu fique cego de um olho. Sei que alguns não entenderam, mas depois em casa você vai ver depois em casa. E você vai pensar assim, 2, 3, né? É verdade, cara. Esse sentimento amargo quando os outros têm algo melhor. Esse sentimento que é centralizado não no que nós temos, mas que o outro tem e eu não tenho. A inveja é diferente do ciúme. Ciúme eu tenho e não quero perder. A inveja eu não tenho e quero ter. Mas eu não quero ter algo qualquer, eu quero ter o que o outro tem. E essa inveja, ela está bem clara nas Escrituras. Um exemplo desse é Caim e Abel. Qual era o problema de Caim? É que o irmão dele se deu bem, cara. O irmão dele se deu bem e ele não aceitava esse sentimento de inferioridade. Talvez você está dizendo: cara, mas a inveja não é tanto problema. Irmão, para Deus é. Porque Deus, Ele conhece os detalhes da nossa vida. Eu estava vendo uma ministração do Douglas Gonçalves, e ele falando sobre aquele pecado lá de Miriam e Arão, e ele termina aquele texto, cara, me deu um temor, quando ele diz o seguinte: eles falavam e cogitavam coisas contra Moisés, né, parente dele, chamado por Deus, e quando finaliza isso, esse texto, ele diz assim: e Deus ouviu o que eles falavam. Cara, eu comecei e me arrepiei todo. Sabe o que estava dizendo ali? Ele conhece a nossa conversa no WhatsApp. Ele conhece o nosso Messenger,
Nada está oculto aos olhos de Deus. E Deus, Ele é um justo juiz. Por mais que a gente ache que a gente esconde dos líderes e dos familiares, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Mais um exemplo, José e seus irmãos, o livro de Atos, ele diz o seguinte, em Atos capítulo 7, verso 9, ele diz o seguinte: e os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Esse sentimento de inferioridade devido ao amor do pai, porque o pai ama mais esse do que aquele. E esse sentimento, ele está muito claro também na parábola do filho pródigo, que a gente usa muito para a questão de paternidade, é ou não é? A grande questão do filho mais velho é que ele não consegue celebrar a alegria do filho mais novo, cara. A grande questão da igreja, não é isso aqui é igreja santa, não há pecado, mas a grande questão da igreja, é que ela não consegue celebrar quando aquele mais novo está crescendo ministerialmente, Deus está impulsionando, e eu estou aqui, e eu te sirvo há muito tempo, Senhor, e o Senhor não me deu um cabrito, e esse cara aí agora está ministrando louvor. Esse sentimento é um sentimento de rejeição, um sentimento de agregar valor, é um sentimento de paternidade, mas também é um sentimento de inveja, que apodrece a nossa alma. Provérbios 14:30 diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E o último exemplo bíblico, Salomão, ele é questionado por duas mulheres. As duas mulheres, elas foram deitar, foram dormir, e as duas tinham um filhinho, mesma idade, e uma deita sobre o filho e mata o filho. Você conhece isso, né? A outra está com o filho ali do lado, e ela se acorda, tira o filho vivo, e pega e bota o filho morto ali. Olha o sentimento que há por trás disso. O que faz ela simplesmente trocar o filho? Era aquela não aceitação de perder algo quando alguém ganha. É aquele sentimento de derrota diante do sucesso da outra. E esses sentimentos, cara, inclusive Mateus, capítulo 27, verso 18, dizia que Pilatos, quando ele ficou naquele julgamento entre Barrabás e Jesus, ele diz assim, Pilatos dizendo, ele sabia que ele estava entregando Jesus por causa da inveja. A inveja mata, a inveja destrói, e esse sentimento de inveja vai corroendo, e vai te tirando o prazer. E uma coisa muito interessante, em Gálatas 5:21, ele diz que esse sentimento impede de você entrar no reino. Ele diz que a inveja, o homicídio, a bebedice, a glutonaria, coisas semelhantes, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso é sério. E a fofoca é o tipo de uma inveja corporativa. Eu não gosto disso, eu não gosto que o irmão faz, eu começo a fofoquear e falar, e aí vira aquele grupinho de pessoas falando, rachando a unidade da igreja. Agora, eu estou chegando no final. Qual é a energia que passou por trás disso? Sabe qual é a energia por trás da inveja? Chama-se identidade. A pessoa que ela é corroída pela inveja, ela não sabe quem ela é. Ela olha para os outros, e o sentimento que vem, por que ele tem, por que ele é, e eu não sou. Na verdade, essa pessoa não sabe o quão importante ela é para Jesus, quanto o Pai o ama, e se ela conseguisse celebrar as coisas que ela está recebendo, e o quanto ela é importante no corpo, ela abriria mão desse sentimento. Então, a inveja não tem nada a ver com o objeto da nossa inveja, não é a pessoa. O objeto não é ela que está errada, mas na verdade ela ocorre porque nós somos infelizes conosco. Eu estou infeliz e eu não consigo celebrar a felicidade.
Sabe ali no final daquele texto que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Por que muitas pessoas não conseguem amar o próximo? Porque elas não conseguem se amar. Elas estão infelizes, elas estão amarguradas, e ela não consegue celebrar com as outras pessoas. E assim, tem muitas pessoas lá fora, mas infelizmente tem muitas pessoas também dentro da casa do Pai. A inveja nos impede de refletir construtivamente sobre a nossa identidade, quem eu sou, qual é o meu propósito, o que define a minha singularidade. E essa busca mal resolvida da identidade pode encher a pessoa desse sentimento corrosivo da inveja. E o remédio? Nós trabalhamos com 8 marcas de qualidade, e uma delas é ministério orientado pelos dons. E a gente diz o seguinte: nós temos uma mania como igreja, nós levantamos um departamento de diaconato antes de ter as pessoas qualificadas para o departamento. Nós queremos, o Mitchell que é exemplo disso. Nós tínhamos um ministério de teatro na igreja, e aí eu fui num ensaio. Quando eu cheguei no ensaio, era uma gurizada, o líder estava todo descabelado, e a gurizada brincando, só fazendo festa. Eu disse assim: nós precisamos de estruturas, mas estruturas que dê certo, estruturas eficazes. Se ela não é eficaz, nós paramos, para que tu tenha tempo com a tua família, para que tu não drene o teu tempo com essa situação. E quando nós tivermos pessoas qualificadas, aí chegou o Mitchell na igreja, quando tiver pessoas qualificadas, aí sim, eu identifico a pessoa, reconheço o dom, e aí sim, eu começo um ministério. E quando as pessoas que têm essa característica de ter essa corrosão da inveja, se ela identificar o valor que Deus agregou a ela, porque os ministérios, os dons são múltiplos. Aquele que serve na cantina, aquele que serve no estacionamento, ele tem o mesmo valor daquele que ministra louvor aqui. Para Deus, todos são filhos. E quando você identifica e você sabe o que Deus colocou na tua vida, o dom de artesanato, ou qualquer outro dom, você identifica e você fica livre, liberto, porque você olha para aquele que tem um dom e está expondo o dom e diz assim: por que eu não sou assim? Mas quando você identifica que você tem este dom, você valoriza aquilo que Deus te entregou e diz: eu vou fazer, Senhor, da melhor forma para Ti. Eu termino com a história de um homem que ele tinha um grande chamado, mas ele não sabia quem ele era em Deus. Nessa hora, é a hora que o tecladista chega. Esse cara era Jacó. Uma coisa interessante, irmão, Jacó, ele vai procurar a sua noiva, o pai abençoa, envia ele, mas ele está com uma questão aqui dentro para ser resolvida. Olha para mim aqui, eu preciso do teu olhar. Vocês não tocam no altar aqui, né? Ele tinha uma questão aqui dentro, um problema aqui dentro para ser resolvido. Ele sai, e nessa caminhada, para chegar lá, conhecer a sua esposa, ele pega uma pedra, faz de travesseiro, ele está ali isolado, ele está ali com questões do coração. Há uma visão de uma escada que toca a terra e toca o céu, e os anjos sobem e descem, e ele está ali com uma questão a ser resolvida, e tem um problema resolvido, é um problema grave de inveja. Quando ele nasce, ele tenta nascer na frente do seu irmão, ele pega o calcanhar do seu irmão, por isso que o nome dele é suplantador, é enganador. Ele está com uma questão para ser resolvida, ele está caminhando, ele está na sua jornada de vida, mas ele tem um momento que ele sentou, deitou e está isolado ali, e Deus mostra a visão para ele, e ele não reconhece que Deus é o Deus dele. Ele sabe que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ele não é o meu Deus. E a Bíblia diz que quando ele tem esse sonho, ele diz assim: cara, Deus está aqui, eu não sabia. E Deus se revela para ele e diz assim: eu sou Deus do teu pai Abraão, eu sou Deus de Isaac, mas eu também sou o teu Deus. Mais adiante, a história rola com aquela questão de Labão, e a gente vê ele voltando para encontrar com o seu irmão. Ele tinha um grande problema aqui dentro para resolver, era um problema que
Ele conseguiu ir lá atrás, e agora ele está com medo do seu irmão. E ele está com aquilo aqui dentro e não consegue resolver. E a Bíblia diz que ele vai passando o vale de Jaboque. E ele diz: coloca todos para passar. Ele passa os rebanhos, passa a esposa, ele passa os que estão acompanhando ele, o seu servo, e ele fica sozinho. A Bíblia diz que ele fica sozinho. Por que ele fica sozinho? Porque o pecado isola. Eu não consigo celebrar com os outros. Tem alguma coisa aqui que preciso resolver, cara. E ele fica sozinho. E quando ele está sozinho, aparece um homem. Uma teofania. Não sei se era Jesus. A Bíblia diz que é um anjo. E ele está ali com aquele problema aqui dentro. Ele está com um conflito aqui dentro. E o conflito, quando está aqui dentro, ele vai para fora. Olha aqui, irmão. Quando você tem um conflito aqui dentro, quem sofre é a tua esposa, quem sofre é teus filhos, ou quem sofre é teu marido, ou teus empregados. Você não resolveu esse conflito, então você não consegue celebrar a comunidade. Eu não consigo me sentir bem quando os outros prosperam, quando os outros se alegram, e ele está sozinho de novo. E aí Deus envia um anjo, e ele está com conflito. A luta dele não é, a maior luta não era com o anjo, a maior luta era aqui dentro. E a Bíblia diz que ele passa a noite brigando com aquele anjo. E ele diz: cara, não sai daqui sem resolver esse problema. E o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Sabe, irmão, identidade não é quem você é, mas de quem você vem. E ele diz: meu nome é Jacó. Ele diz: não, lá nos céus, a tua identidade é Israel. Você não sabe quem você é, mas Deus precisava ouvir dos seus lábios a exposição do que estava aqui dentro. Qual é o teu nome? Meu nome é adúltero. Vem a dor, machucado. Qual é o teu nome? Meu nome é fofoqueiro. Eu preciso expor, para que a luz de Deus cure essa escuridão, expulse. Não há poder nas trevas. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Mas às vezes a escuridão, ela tem um objetivo: esconder a luz. Há luz dentro de você, mas as trevas não deixam que essa luz brilhe. O que está dentro de você, irmão? O que está te incomodando? Você vem no culto e você quer Jesus, e você quer fazer as coisas para Deus, mas tem alguma coisa aqui dentro que não se resolve, e você se isola. E você está lutando num conflito. Como é que eu resolvo isso? Não basta dizer não, é necessário eu caminhar para a comunidade, caminhar para as pessoas certas, abrir meu coração e dizer: eu não quero, eu não sou isto. Há muitas vozes que vêm na tua mente, mas elas não definem quem você é, são só vozes. Às vezes vem uma voz da avareza, quando o pastor fala: levando recurso, nós vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vem aquela voz: não vou dar dinheiro para pastor. Não define que você é um avarento, mas são vozes. Martinho Lutero diz que a gente tem que tratar dessa forma. É como os pássaros que voam sobre a nossa cabeça. Tentações, pensamentos. Mas ele não pode pousar e fazer ninho no nosso cabelo. Deus tem uma identidade para você. E a grande questão do povo de Deus é que nós não sabemos quem nós somos. Nós nos definimos por aquilo que nós não temos e o nosso irmão tem, por aquilo que nós não conquistamos e o nosso irmão conquistou, e vê aquele sentimento de perda, sentimento de derrota. Jesus está levantando uma igreja santa, irmão. Ele quer tratar com as questões do coração.
Você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, este sou eu. Você não é o que você acha que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Deus chega para Gideão e Gideão está ali malhando trigo no lagar. Ele não está no lugar correto, ele não está posicionado, ele não está no lugar que Deus chamou ele, ele está com medo. Por causa dos midianitas, ele está escondido fazendo aquilo que deveria fazer. E chega um anjo do Senhor para ele e diz para ele: como é que tu está, guerreiro, homem valente? E ele ficou imaginando, talvez, que eu? Você não é o que aparenta. Você é filho. Não seja servo de pecados e de sentimentos ruins. Você é filho. Essa é a sua identidade. E você precisa caminhar em direção a isso. Não te isole. Não fuja do conflito. Você precisa brigar para receber a sua identidade. Você precisa procurar o pastor, o teu líder de célula e dizer assim: eu não me conformo mais com essa situação. Eu sei o que o Senhor tem para mim. Quem nessa noite, irmão, está com algo aqui para ser resolvido e não consegue resolver? Quem nessa noite aqui vem para o culto, mas quando volta para casa parece que alguma coisa está faltando? Você não tem prazer de viver uma vida em comunidade na sua própria família? Há um sentimento de perda, um sentimento ruim que está drenando a sua vida, está drenando a sua felicidade. A felicidade depende de coisas, mas a alegria depende do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele está aqui. E eu te convido nessa noite para você receber a força do que vem do Senhor. Não fique só. Você não está só. Podemos colocar de pé? Espírito de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa comunidade sua, uma comunidade linda de filhos, e talvez muitos deles que estão aqui não sabem quem são, estão lutando contra si mesmo, estão lutando com seus conflitos, estão ficando isolados. Talvez já tenha pessoas aqui que vieram hoje, mas não têm vindo no culto, que a esposa vem, mas ele fica em casa, e quando ele fica isolado, o pecado começa a vencer, e ele vai para a internet, ele vai para o celular, e começa a consumir materiais que não deve, e ele sabe que aquilo está trazendo culpa, está trazendo dor, mas ele não consegue vencer. Essa noite, irmão, eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que tem um caminho para você vencer, e Deus proporcionou para você pessoas que amem você, pessoas que estão dispostos a lutar a vossa luta, basta você querer. Eu digo lá na igreja, a célula não é uma questão de programa da igreja, é uma questão de sobrevivência da igreja. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos compartilhar essas qualidades comunitárias, para a igreja ser grande, mais sustentável. Quem que nessa noite está com o coração apertado com essa palavra? Quem nessa noite está lutando contra algo que está dominando? Eu sei que, irmãos, que é difícil você dar um passo na frente, porque você se expõe, mas quando você se expõe, Deus vem. Quando Ele ouve da sua voz: eu sou Jacó, Ele diz: não, você não é Jacó. Mas se você esconde quem você é, Deus não tem autoridade para entrar. A luz entra aonde a porta para entrar.
E como é que está a porta do teu coração? Jesus está batendo. Quando ele fala em Apocalipse que Jesus está batendo e convidando para entrar, se convidando para entrar, ele está falando à igreja. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. O relacionamento de intimidade com você. Quem nessa noite quer começar um relacionamento de intimidade com o Pai? Quem nessa noite deve dar um passo? Eu não sei se tem pessoas aqui que não conhecem Jesus, que vieram a primeira vez, que não receberam Jesus na sua vida, mas eu quero te dizer, Jesus está aqui e Ele é a melhor pessoa para você conhecer. Uma pessoa que vive a sua vida, não conhece Jesus, ele parece que nunca viveu, perdeu seu tempo na terra. Você precisa conhecer Jesus. Quem nessa noite quer receber uma oração? Quem essa noite quer ser tocado pelo Pai? Não fique envergonhado. Talvez a sua fraqueza não é a mesma minha. Eu luto, e eu exponho, e eu venço. Não fique envergonhado. O mal entrou e nós lutamos até hoje para chegar um momento onde viveremos a eternidade, um dia que será para sempre. Não teremos mais medo, não teremos mais dor, só um prazer eterno na presença do Pai. Vem Jesus sobre nós. O Espírito Santo começa a tocar aqui dentro, começa a jogar para fora o sentimento que está nos destruindo. O meu próprio agir. O apóstolo Paulo, ele diz o conteúdo dessa música: eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria